Sócrates é um filósofo voltado para o que a gente pode chamar de antropologia filosófica. Todo aluno de filosofia, todo estudante de filosofia, toda pessoa que se interessa pela filosofia, toda pessoa que tem uma paixão pela filosofia, sabe que tem três nomes que você nunca pode esquecer: Sócrates, Platão e Aristóteles. São três gigantes da origem da filosofia e considerados, na verdade, os fundadores da filosofia. Sócrates é importante, apesar de que ele não deixou nada escrito. Ele é importante porque, independente do debate, até onde a gente sabe o que Sócrates pensava e onde começava o que o Platão pensava, o que a gente sabe do Sócrates, antes de tudo, é que ele faz uma virada na filosofia, que os pré-socráticos se perguntavam qual era o princípio das coisas. Sócrates vai se perguntar o que é o homem, o que é o bem, o que é a justiça, o que é a verdade, o que é o erro. Sócrates é um filósofo voltado para o que a gente pode chamar de antropologia filosófica. Ele faz um desvio na filosofia e, com esse desvio, ele traz a filosofia porque a gente pode chamar de cidade, polis, como se falava na época. Ele traz para questões como eu devo me comportar no grupo em que eu vivo. E ele traz questões como que eu sei exatamente o que eu sei? Existe vida após a morte? O corpo é o limite da vida? Portanto, Sócrates é um filósofo que faz uma virada em direção ao homem. E é por isso que muita gente considera ele o pai da filosofia. E também por outra razão, pelo próprio estilo de vida que ele tinha, ou que a gente acha que ele tinha. Ou seja, o homem dedicado inteiramente ao conhecimento e que não cobrava por isso. E um outro fato fundamental na história da vida do Sócrates é que ele foi condenado por Atenas. Ou ele ia embora, ou ele se matava. E ele escolheu se matar. E qual era a condenação do Sócrates? Qual era a acusação do Sócrates? Ele foi acusado de ser ateu. É essa expressão que Platão usa na sua apologia a Sócrates quando fala da condenação dele. Sócrates foi acusado de afastar a juventude ateniense da religião ateniense. E por que afastar? Justamente porque ele fazia aquele movimento típico da filosofia na sua origem até hoje, que é puxar o homem para pensar com a sua própria cabeça. Fazer perguntas a partir do que você sabe, reunir um repertório e, a partir desse repertório, se indagar e responder sem procurar uma resposta divina, sagrada ou mitológica. Portanto, o Sócrates é a figura que representa mais profundamente o impulso filosófico e morreu por isso. E a pergunta que fica sempre para os especialistas: até onde vai o Sócrates e onde começa o Platão? A melhor resposta dessa pergunta não é uma intriga ou obsessão de ficar ali dizendo essa frase é do Sócrates, essa frase do Platão. O corte que a gente faz entre os dois, entre o mestre e o discípulo, Sócrates o mestre, Platão o discípulo, é a seguinte: Sócrates nos legou um princípio filosófico fundamental. Quanto mais sei que nada sei. Frase atribuída ao Sócrates. E o que ela significa? Significa que a indagação da filosofia começa com a pergunta sobre a verdade, e mesmo que você não ache a resposta sobre a verdade, a pergunta encerra com um imperativo ético. Nunca desista da verdade. Não se convença que você está sempre certo, escute a ideia dos outros, se questione a partir do que os outros falam e, portanto, talvez ao longo da sua maturidade filosófica, você descubra que, mesmo que você não chegue à resposta definitiva, você nunca pode desistir de se corrigir, de se questionar, de se criticar. E nesse processo, quem sabe, um dia você descubra que quanto mais você sabe que nada sabe, mas isso é o que os medievais vão chamar de uma douta ignorância. Uma ignorância que não é porque você não sabe nada, mas é porque você sabe tanto que você tem consciência de tudo que ainda falta para você saber. Platão começaria na tentativa de responder às perguntas do Sócrates, se afastando do materialismo pré-socrático, indo em direção àquilo que o próprio Platão vai chamar de segunda navegação.
Essa segunda navegação é a tentativa de responder às perguntas básicas sobre o bem, justiça, verdade, qual é o regime político, qual é a relação entre linguagem e coisa, ou seja, aquela gama de questões filosóficas, ou da onde veio aquilo que eu conheço, o mundo, o universo, as coisas. O Platão chega à conclusão que isso é a produção de um mundo perfeito, de um mundo eterno e absoluto, onde ideias habitam esse mundo, e essas ideias serviram de matriz para um personagem que ele cria chamado Demiurgos, que vai fazer carreira na filosofia, e mesmo no início do cristianismo, numa heresia chamada gnosticismo. Esse Demiurgo seria o sujeito que olha para o mundo das ideias e resolve copiar esse mundo das ideias aqui na matéria. E a matéria, como todo mundo sabe, ela é um tanto corruptível. A matéria envelhece. E se a gente pensar como Platão, por exemplo, por que a beleza, que é uma das formas que o Platão mais deu atenção no seu mundo das ideias, a beleza representada ou instalada no corpo, ela se desgasta, ela desaparece. Por quê? Porque a beleza só existe enquanto forma eterna, imutável, no plano daquilo que Aristóteles vai chamar metafísico, além da física, além da matéria, além da natureza. Por isso que o Platão vai pensar a sua filosofia como a segunda navegação. A primeira navegação os pré-socráticos fizeram, tentando responder as perguntas partindo da matéria, da physis, da natureza. Platão tenta responder as perguntas filosóficas partindo do plano ideal, um plano não feito de matéria, um plano invisível que você percebe pelo intelecto. Por isso que vem do Platão toda uma crítica dura ao que a gente poderia chamar de corpo, vida material, um princípio na filosofia que o cristianismo vai gostar muito, assim como o judaísmo, o islamismo, que é o seguinte princípio: a verdade não pode ser material. O Platão é o anti-atomista por excelência. A verdade, final das coisas, tem que ser um princípio imaterial, abundante, produtivo, inclusive bondoso, porque o mal inveja, destrói e copia, segundo Platão, e o cristianismo vai concordar plenamente com isso. Então, o Platão instaura uma divisão na filosofia que é: existe uma realidade absoluta, não material, existe uma realidade falsa, confusa, que é a realidade dos corpos. É claro que isso gerou dúvidas, angústias de todos os tipos, muitas críticas a essa divisão que ele fez, mas de qualquer jeito ele instaura um processo de busca de aperfeiçoamento e de busca de superação contínua daquilo que a gente sabe no mundo material. E uma das provas que o Platão faz isso é quando ele tenta criar um mundo perfeito a partir de um rei filósofo, talvez no seu diálogo mais famoso chamado A República, em que ele tenta pôr em prática, pelo menos no plano da filosofia, a ideia de que o mundo aqui deveria ser regido pelo mundo perfeito. E esse processo seria levado a cabo pela política. Política essa que já no Platão apresenta a sua vocação de regeneração do mundo. Ou seja, a missão da política não é só organizar a violência, a missão da política é fazer o mundo melhor e fazer as pessoas melhores. Por isso, a herança que a gente tem do Platão era uma herança de um aluno do Sócrates, obcecado pela busca da verdade, que recusou a vida unicamente material, que localizou a verdade no plano metafísico e deixou para nós a seguinte missão: se você de fato amar a verdade, você será capturado pela beleza da verdade, assim como ele fala no seu diálogo Banquete, e você vai abandonar o corruptível mundo da matéria em direção à verdade eterna.